Estamos nesta que é a segunda aula, isto mesmo. Hoje é a segunda aula da nossa matéria Escatologia Bíblica. Esta é a turma do Básico em Teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022. Para quem não sabe, hoje é feriado no Brasil. Adivinha de quem é? Vamos ver se alguém descobre. Ó. Hã? Tiradentes. Tiradentes, exatamente. Há quase, não, há mais de 200 anos, né? 210 anos. Morria esquartejado no Rio de Janeiro Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Mas em 21 de abril de 2022 estamos aqui, vivinhos da Silva, felizes, alegres, para servirmos com graça, com ânimo ao Senhor nosso Deus. Todos estão me ouvindo? Ninguém está ouvindo um ruído estranho atrás de mim, não? Está tudo tranquilo aí, não está chegando ruído? Tá? Ok, né? Se alguém tiver ouvindo ruído estranho, que eu estou fora de casa hoje, né? Devido a uma situação especial, mas eu estou inclusive em Boston, né? Tive que vir de emergência a Boston para fazer alguns exames de saúde. Eu não passei bem na semana passada, né? Deus está abençoando, mas como eu ainda não tenho seguro de saúde, uma médica cardióloga que conhecia uma outra cardióloga me indicou e eu vim aqui porque consegui, né, 2 consultas grátis, sem pagar nada. Então, consegui hoje uma consulta, amanhã eu vou fazer outra consulta, fazer vários exames, né, porque eu tenho um grave problema cardíaco depois do Covid, e eu, em Orlando, teria que pagar em torno de $800 a $900. Mas Deus abriu as portas. Um aluno de uma outra turma me ajudou com a passagem aérea, né? Eu cheguei ontem na emergência, né? Ontem de tarde cheguei aqui na emergência, então hoje já fiz exames, amanhã também, estou indo embora no domingo. Então, os irmãos estejam orando por mim. Quero antecipadamente agradecer as orações, né? Os irmãos viram que eu postei hoje um grupo de fotos, e Jesus está trabalhando, gente. Jesus está trabalhando, não da maneira como a gente pensa, mas ele está trabalhando, entendeu? Se tudo correr bem, a cirurgia, então, no nome de Jesus, vai sair. Saímos muito. Hoje eu não pude estar com minha esposa, né? Só meu filho que esteve lá com ela na consulta, mas imediatamente que saiu da consulta, me chamaram, né? Então estou muito feliz porque há um mês atrás os médicos davam 15% de uma recuperação completa depois de uma cirurgia, mas hoje mudou o quadro. Hoje os médicos já deram 95% de uma recuperação completa depois de uma cirurgia. Isso é a mão de Deus, gente. Isso é a mão de Deus. Você glorifica o nome do Senhor? Eu glorifico. Glorifiquei de ficar até rouco. Acredite, de ficar rouco, né? Porque há um mês eles deram 15%. Né? Doutor, o que acontece depois da cirurgia? Ela tem 15% de recuperação completa. Não, não aceito isso, não aceito isso. E hoje, graças a Deus, já a junta médica mudou drasticamente de opinião, então já são 95%, e eu acredito que até a data da cirurgia, Jesus vai fechar com chave de glória, né? Não com 95, mas com 100, né? Com 100 não vai ficar sequela nenhuma. Então, os irmãos, por favor, continuem nos ajudando. Já agradeço a todos que estão orando, têm orado, e vou compartilhar com muita alegria, né, um milagre que Deus vai fazer. Aprove a Deus que ela fizesse a cirurgia, mas não desmerece o milagre, porque Deus vai usar a mão dos médicos. Isso eu tenho certeza. Deus vai usar as mãos do médico. Eu creio que vocês já viveram milagres parecidos, né? De Deus usar a mão dos médicos para deixar todo mundo de boca aberta. Né? Então, glorifica o Senhor, porque Ele vai fazer para a glória do seu nome. Página 4. Página 4. Página 4. Deixa eu dar aqui uma dicasinha para vocês, né? Vai ajudar em muito. Estejam atentos às notícias que estão transitando por aí afora. Sobretudo, prestem muita atenção, tudo que está relacionado com o Estado de Israel. Fiquem bem ligadinhos, tá? Tudo que está relacionado com o Estado de Israel. Segundo, relacionado com a União Europeia. E terceiro,
Fiquem ligadinhos com as notícias relacionadas com a guerra Rússia-Ucrânia. Por quê? Porque hoje esses três eventos são o cenário, é um pano de fundo muito importante para nós entendermos o quadro evolutivo, né, o desenvolvimento da escatologia, porque nós estamos vivendo realmente um momento altamente crítico em todo o planeta Terra, tá? Então vou repetir. Observa com atenção o que está acontecendo com o Estado de Israel. Observe com muita atenção os movimentos que estão em torno da União Europeia e, sobretudo, a questão da guerra da Rússia e Ucrânia. Com o passar das aulas, você vai compreender muitas coisas que nós vamos aqui falar, estaremos abordando detalhes, e aí você vai como encaixando as peças num gigantesco quebra-cabeças. Vamos lá, página 4. Nós já falamos sobre a introdução, né? Falamos de alguns desses sinais que antecederão ou antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos dos falsos cristos, guerras, catástrofes naturais e fomes. Falamos um pouco sobre a igreja e hoje nós vamos falar um pouco sobre a besta, né? A Bíblia nos fala de dois personagens que trazem o mesmo nome, besta, tá? Vamos aqui interpretar este nome. Existe besta no sentido, no vocabulário da língua portuguesa, uma pessoa metida, uma pessoa arrogante, prepotente, deixa de ser besta. Isso é uma gíria muito comum na língua portuguesa. Existe uma outra palavra que se escreve igualzinho, só que se pronuncia diferente, besta, né? Você dá a acentuação forte na letra E, besta, que é uma arma de guerra usada na Idade Média, tipo um arco em flecha, né? Só que como fosse uma espingarda, mas tem exatamente o desenho de um arco e uma flecha, que ela é colocada na parte de cima e o camarada aperta um gatilho e sai igualzinho uma flecha, só que tem um gatilho, né? E funciona como fosse um disparador de flechas, né? Só que na área de um gatilho. Também é chamada essa arma de besta. Agora, o termo bíblico besta fala de um ser selvagem, um ser agressivo, um ser com ímpeto e índole demoníaca. Mateus 24:15 fala um pouco das características da besta, mas eu daqui a pouquinho vou para o livro do Apocalipse, no capítulo 13. Se você já puder abrir no capítulo 13 do livro do Apocalipse, já deixa aberto Apocalipse capítulo 13. E aí eu vou fazer menção desse ponto que está aqui na apostila, que está registrado em Mateus 24:15 a 20. Mateus 24, do 15 ao 20. Olha isso, abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, não fecha não, em Apocalipse capítulo 13. Se você, por favor, tem a sua Bíblia em papel, sua Bíblia eletrônica, mantenha aberto aí, Apocalipse capítulo 13. Agora você vai se voltar comigo para dentro da apostila e vamos ver então qual é a característica que Jesus dá da besta em Mateus capítulo 24, versos 15 ao 20. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo não volte para trás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Então, aqui a característica de um ser que terá um poder sobrenatural, um ser de grande agressividade, mas não apenas um, senão dois. E aí nós vamos agora a Apocalipse, capítulo 13. Então, o que nós lemos agora são as consequências das atitudes de que estes dois seres
que a Bíblia o chama de besta. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? É uma pergunta. Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Verso 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Verso 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessário que a espada seja morta. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Preste atenção, do versículo 1 ao versículo 10, fala de uma besta. Do versículo 11 em diante, fala de uma segunda. E vamos entender a diferença entre uma e outra. Continuando então no versículo 11. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem, a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita e na testa. Verso 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. O número do seu nome, perdão. Verso 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. O famoso 666. Vamos lá, anote aí. Do versículo 1 ao versículo 10, fala de uma primeira besta. Esta primeira besta, preste muita atenção, da onde ela vem, da onde ela sai. Ela sai de algum buraco? Ela sai de alguma árvore? Ela sai de alguma tocaia? A Bíblia fala exatamente da onde ela sai, da onde ela procede, da onde ela sobe, da onde ela sai, meus irmãos. Se você lê o texto, vamos lá. Alguém pode abrir o áudio e me dizer: nós vamos agora conversar, para que você tenha certeza daquilo que está lendo. Da onde? Do mar. Do mar. Olha que interessante. Vamos agora ao versículo 11. Dê uma olhadinha lá comigo. Essa segunda besta, aqui é uma segunda, não é a mesma, não. É uma outra. Aqui ela sai de um outro lugar. Da onde ela sai? Da onde?
Da terra? Da terra. Então, vamos anotar aí. A primeira besta sai do mar. Ela se levanta do mar. A segunda sai da terra. O que isto quer dizer? Mar na Bíblia simboliza nações. Mar na Bíblia é o símbolo de nações, povos, não é? Tribos, etnias, raça de pessoas, certo? Então, a primeira besta, ela é chamada de anticristo. Repito, a primeira besta, ela é chamada de anticristo. A segunda besta, ela sai da terra. Terra, ó, que interessante. Quando eu conhecia Jesus Cristo, há quase 53 anos atrás, nas igrejas Assembleia de Deus, e até mesmo hoje, em algumas igrejas pentecostais, nós vemos pessoas, quando estão assim, recebendo a presença de Deus, estão felizes, e eu nunca entendia por que elas usavam uma expressão, e até hoje a maioria das pessoas não entendem isto, né? Terra, terra, terra. Alguém já ouviu isso? Então, alguém na igreja, né? Está alegre na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, está dizendo terra, terra, terra. E a gente fica, alguns ficam assim meio, o que ele está querendo dizer com isso? É um tipo de louvor, é um tipo de adoração? Não. Quando você vai lá no livro do profeta Ezequiel, presta atenção, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Amós, você descobre o significado dessa expressão que ela é repetida 3 vezes. É interessante, né? Em alguns pregadores, terra, 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 terra. É um negócio curioso. Se é uma coincidência ou não, essa expressão na Bíblia, terra, 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 está se referindo a quê? A nação de Israel. Oh! Quando você estuda, repito, o livro dos profetas Isaías, Ezequiel, Amós e Oséias, você lê lá, estuda e descobre. Quando o profeta está usando essa expressão, terra, 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 está ligado à nação de Israel. Então, essa segunda besta, ela sai da onde? Da nação de Israel. E esta segunda besta, ela é chamada de falso profeta. Então, recapitulando. A primeira besta sai de um conjunto de nações, de um conglomerado de nações, de um grupo de várias nações. Esta primeira besta, ela é chamada de anticristo. A segunda, a partir do verso 11, ela sai do mar. E mar tem ligação bíblica direta com a nação de Israel. E esta segunda besta, ela é chamada de falso profeta. Anotou aí? Seja a primeira besta, o anticristo, saindo do grupo de nações, seja a segunda besta, saindo da terra, ou seja, da nação de Israel, o falso profeta, as duas bestas têm a nacionalidade judaica ou a descendência, melhor dizendo, judaica. Ambas as bestas terão que provar a sua nacionalidade do lado materno. Eu creio que, não sei se alguns de vocês já tinham estudado ou lido, há uma diferença entre judeu e israelense. Alguém sabia que é uma diferença entre judeu e israelense? Entenda aí. E se quiser anotar, porque isso aqui é importante para você entender o teor profético da coisa, dentro do livro do Apocalipse. Israelense é toda pessoa que nasce dentro do território do Estado de Israel. Repito, israelense é toda pessoa que nasce dentro do território do Estado de Israel. Judeu é todo descendente de israelense. E, na maioria das vezes, os judeus estão fora do território de Israel. Então, o judeu não é aquela pessoa que nasceu dentro do Estado de Israel. Não.
embora se popularizou, compreendem? O termo judeu, os judeus da Terra Santa, não existe essa de judeu da Terra Santa. Os israelenses, porque eles nasceram lá, então é o território deles, por direito político, por direito natural, mas os judeus são todos os descendentes de israelenses. Consequentemente, eles nascem fora do Estado de Israel. Eu sou judeu por parte de pai. Aí entra um outro detalhe curioso. Os israelenses só reconhecem os judeus, os descendentes de israelenses legítimos, quando a sua ascendência é provada do lado de mãe, do lado materno. Já do lado paterno, os israelenses, sobretudo os religiosos, não reconhecem. Por exemplo, eu diante de um judeu religioso, de um judeu ortodoxo, aliás, de um israelense, melhor dizendo, de um israelense, eu não sou considerado judeu legítimo, porque eu sou apenas do lado de pai, paterno. Agora, se eu fosse do lado de mãe, os judeus, os israelenses, melhor dizendo, religiosos, me reconheceriam. Você, então, é um judeu legítimo. Mas, repito uma vez mais, como eu e tantos outros somos do lado paterno, não há um reconhecimento, uma legitimidade. Isso tem um sentido interessante. Quem estabeleceu isso não foi a Bíblia, foi o livro de tradições judaicas, né, o chamado Talmud. Queiramos ou não, houve uma influência do livro de Levítico sobre esta tradição. E os israelenses, como os judeus, acreditam que quando o Messias voltar, ele vai provar a sua descendência da tribo de Judá e do lado materno, ou seja, do lado de Maria. Mas qual a importância dessas duas bestas? Porque elas conseguirão, esses dois homens, esses dois personagens, eles conseguirão provar que são descendentes, primeiro, da tribo de Judá, e segundo, do lado materno, porque a lei de Moisés, como o Talmud, o livro de tradições judaicas, diz que o Messias, ou seja, aquele que vai vir resgatar a nação de Israel, ele vai vir do lado da tribo de Judá, mas da descendência materna. E o anticristo e o falso profeta serão os únicos judeus na face da terra naquela ocasião que conseguirão ter documentos que comprovem 100% a sua descendência do lado da tribo de Judá. Nenhum judeu hoje tem como comprovar 100% da sua descendência de qual tribo. Eu levei quase 20 anos pesquisando a minha descendência e eu tenho 3%, 3, de possibilidades de ser descendente da tribo de Benjamim. Já outros têm 4, têm 8, têm 10, mas ninguém até hoje consegue ter 100. Por quê? Porque por providência divina, todos os documentos, toda uma documentação que existia ao longo dos séculos, Deus permitiu que esta documentação ela fosse destruída para exatamente criar uma situação bem curiosa. Que situação é essa? Não vou dizer um mistério, é como Deus querendo bloquear a visão humana para tentar identificar a procedência do anticristo. Se bem que agora, estudando, nós já estamos, digamos, chegando na vertente da história e teremos breve até condições de identificar até mesmo a pessoa do anticristo. Ainda que adianto um detalhe. Os dois já estão vivos, os dois já existem, os dois têm plena consciência da sua missão, do que vão fazer. A gente vai falar isso no transcurso das aulas e provar com alguns fatos que estão acontecendo aí,
Um dos fatos que eu não sei, alguns de vocês talvez não saibam, ou algum de vocês saibam, os judeus já estão planejando há mais de 10 anos a construção do seu terceiro templo em Jerusalém. Não sei se alguém aqui sabe que os judeus já têm um projeto de levantar o templo deles, que foi destruído pelos romanos no ano 70. Alguém sabe dessa história? Alguém já ouviu falar sobre isso? Irmão Fábio, irmã Camila, eu creio que, infelizmente poucos, porque não é uma coisa que a mídia, né, está dando propaganda, está dando muita abertura. Por isso que eu dei esse toquezinho. Se vocês querem saber aonde nós estamos no movimento do calendário profético, dê uma olhadinha para a União Europeia. Coloque um pouquinho de atenção ao que está acontecendo dentro e ao redor de Israel. E dê uma olhadinha mais fixa sobre a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Aí, quando você coloca o foco sobre Israel, você vai se surpreender. O que está hoje agitando a situação de Israel? É o levantamento do terceiro templo. Já existem praticamente todos os móveis do templo judaico prontos. Eu vou mostrar para vocês em um site que vou dar para vocês vão ficar de boca aberta. Já o altar do holocausto, que vai fazer os primeiros sacrifícios desde o ano 70 depois de Cristo, já está pronto, já foi apresentado ao público. O candelabro de ouro purinho de 7 braços também, as roupas dos sacerdotes e do sumo sacerdote já estão prontas. As vacas vermelhas, que por obrigação da lei devem ser usadas para o sacrifício, já estão dentro de Israel. São quase 4 milhões dessas vacas. Gente, está praticamente todo o cenário pronto. Mas o que está faltando para o levantamento do templo? Algo muito simples. Que, claro, como não se ensina isso na maioria das igrejas, há um desconhecimento de causa total. Mas o que está faltando para o templo levantar? Uma ordem que vai vir lá de cima, ou seja, Deus vai autorizar uma ordem. E esta ordem vai consistir no seguinte, preste bastante atenção. Deus vai dar uma ordem e vai haver um consentimento em que o anticristo vai dar as caras, vai se revelar abertamente ao mundo e vai promover um acordo de paz entre árabes e israelenses, o que vários políticos ao longo dos anos tentaram, mas sem sucesso. O anticristo vai entrar no cenário, vai entrar em cena. De repente, um dia desses aí, vai se acordar com aquelas notícias lá na CNN, nos principais canais de mídias do planeta Terra inteiro, dizendo fulano de tal acaba de pronunciar um acordo de paz entre árabes e israelenses. Mas qual vai ser o resultado imediato? A autorização dos muçulmanos, dos islâmicos, para a construção do terceiro templo na área exata aonde hoje está localizada um templo muçulmano, uma mesquita chamada o Domo da Rocha. É uma cúpula toda de ouro que está no centrão da cidade de Jerusalém, sobre um monte chamado o Domo da Rocha, ou o Monte do Templo. Ali vai ser levantado o templo com material pré-fabricado, não levará mais de 15 dias para ser levantado, e aí começa, né, uma situação bem curiosa, né? O anticristo vai permitir a restauração de todos os sacrifícios, mas isso só vai durar 3 anos e meio. E alguém já me perguntou, e a igreja? Aonde vai estar nesse cenário? Existem 2 possibilidades, nós vamos estudar essas 2 possibilidades. Primeira possibilidade, a igreja poderá ser retirada da terra antes mesmo do templo ser levantado. Nós vamos mostrar essa possibilidade com alguns textos. A segunda possibilidade, que tem que ser também considerada na base de um texto muito chamativo lá em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, que a igreja viria, preste atenção no que eu estou falando, que a igreja estaria vendo os primeiros momentos, as primeiras horas, talvez os primeiros dias e semanas da grande tribulação, embora a Bíblia nos ensina
taxativamente que a igreja não vai viver, a igreja não vai experimentar, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas preste atenção aqui. Não existe nenhum texto da Bíblia que diz que a igreja não entraria no princípio da grande tribulação. Interessante isso. A Bíblia é clara, a igreja não vai passar, não vai viver, não vai experimentar a grande tribulação. Mas qual texto que nos prova que a igreja não deixaria de ver o início? Mas tem um texto em segunda. Você já está preocupado, pastor. Então, tem a possibilidade de nós vermos a manifestação do anticristo. E é muito curioso isso. Tem um texto, no segundo capítulo de 2 de Tessalonicenses. Vamos chegar lá. Ah, pastor, não vou dormir bem hoje, não. Você vai dormir bem demais, tá? Porque a gente não vai passar, nós não vamos experimentar a grande tribulação. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Gente, cuidado. Pastor, parece que está ensinando uma heresia. Não, não é uma heresia, gente. A gente vai analisar as duas possibilidades e as duas sustentadas por textos bíblicos. E a segunda não deixa de ser curiosa. Não deixa de ser curiosa, porque realmente Deus não nos destinou para vivermos a tribulação, experimentarmos, né, o golpe que vai ser a tribulação sobre a Terra, porque vai ser insustentável viver nesse planeta com o governo do anticristo. Muita gente, para a gente passar um pouco adiante aqui na apostila, tem especulado sobre a identidade do anticristo. Tem chegado até a dizer que Barack Obama era o anticristo, que o Papa João Paulo II é um anticristo, que o príncipe da Inglaterra, o Charles, era um anticristo. E sabe qual é a última? Tem aí um segmento na internet que está batendo pesado, dizendo que o presidente atual da República Francesa, Emmanuel Macron, seria o anticristo. Não sei se você sabe, domingo agora, preste atenção, isso aqui é também interessante, vai ter a segunda volta, né, o segundo turno das eleições na França. Vão se deparar a ultradireitista Marine Le Pen com Emmanuel Macron tentando mais um mandato. As pesquisas de boca de urna estão dizendo que se Macron ganhar, vai ganhar com uma diferença de 1%. Mas qual a influência de Macron ganhar ou perder as eleições na França? Se Macron ganha, ele abrirá mais do que nunca as portas para o islamismo esmagarem completamente a França. Isso seria um território mais do que minado dentro do continente europeu. Se Marine Le Pen ganha as eleições, a França vai ser declarada um barril de pólvora de luta contra os islâmicos. Mas por que eu estou tocando a questão dos islâmicos? Não sei se vocês já ouviram falar. Há uma corrente teológica, e ela é muito forte, e eu vou mostrar a vocês agora na Bíblia, muito forte, que indica que o anticristo sairá da União Europeia. Por isso que a primeira besta sai do mar, conglomerado de nações. E esse conglomerado de nações já se sabe que é a União Europeia. Segundo, que o anticristo será um homossexual. Alguém já ouviu falar nisso? Que o anticristo será, vou mostrar para vocês, também na Escritura. Terceiro, que o anticristo, do lado materno, será judeu, e do lado paterno procederá da tribo de Dan. E vou mostrar isso na Escritura para vocês. E tem ainda a quarta teoria, que também é muito forte, que o anticristo, além de ser um europeu de nascimento, um judeu por descendência do lado materno, ele também vai ser um islâmico. Vamos, então, trabalhar com as ordens? Vamos em Apocalipse, capítulo 20. Pastor, você está querendo deixar a gente com insônia. Não, alguns de vocês vão ficar com insônia. Porque isso aqui vai borbulhar forte. Apocalipse, capítulo 20.
Isso é porque a sua é a segunda aula. Calma, nós temos 13 aulas pela frente. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Muita atenção aqui. E vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas suas mãos. Reviveram, diz uma tradução, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é esse grupo de pessoas que ressuscitam antes de Cristo governar na Terra? Porque lembre-se que Cristo vai governar 1000 anos depois do final da tribulação, como nós mostramos naquele gráfico. Quem se lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês na aula passada? Eu vou bater de novo com esse gráfico para vocês não se esquecerem. Só que no meio, no transcurso do período dos 7 anos da tribulação, muita gente vai morrer e muita gente vai se converter. O detalhe chamativo que entre os convertidos, mais de 90% vão ser martirizados, ou seja, não vão negar o nome de Cristo, não se permitirão receber a marca na testa e nem na mão direita. Qual é o objetivo da marca aqui e na mão direita? Não é apenas para marcar como propriedade do anticristo, mas vai ser a moeda corrente que vai vigorar no tempo da grande tribulação. Eu não sei se vocês estão sabendo que vários bancos centrais de vários países do mundo já estão com um projeto de eliminar o papel moeda, eliminar cheques, eliminar os cartões de crédito, e a maior prova disso que estamos vivendo hoje é a chamada criptomoeda. Quem já ouviu falar da criptomoeda? Criptomoeda parece que ainda não pegou com força, mas ela vai pegar a partir do próximo ano. Hoje, se você leu o Washington Post e o The Times de Londres, são os dois únicos jornais que eu vi. Em outros jornais eu não vi essa notícia. Que a tão esperada e temida bolha econômica vai explodir, vai estourar nos Estados Unidos entre junho e setembro próximos. Quem já ouviu falar de uma bolha, algo pior daquela que aconteceu em 2008 e arregaçou, ou seja, abalou a estrutura não apenas dos Estados Unidos, mas também de vários países do mundo? Quem já ouviu falar dessa bolha de 2008? Está se esperando uma agora, entre julho e setembro. E faz muito sentido, sabe por quê? Quem de vocês imaginam que a inflação nos Estados Unidos alcançou no mês passado? Vamos lá, se você está ligado com a mídia. Alguém já leu? O governo americano já deu a estatística da inflação do mês de março. Alguém tem ideia do percentual que foi? Vamos lá. Se é que alguém está ligado. Se você não está ligado, você não vai saber, não. É um número horripilante. Para Estados Unidos, meu Deus, ninguém ouviu nada, ninguém leu nada. A mídia deu a informação. Saiu na Fox News, a coisa de 4 dias atrás. Eu vi um construtor que eu trabalho para ele me falou, eu não lembro a numeração, mas ele explicou do que está acontecendo dentro do que o senhor está falando, e que ele estava dizendo assim, se você quer comprar algo, adquirir propriedades no real estate, você segura o máximo de cash, no caso agora, porque o mais tardar até novembro, assim, para levar para longe, novembro não passa, não tem condição, porque chegou no topo. No teto máximo. Eu não lembro a numeração que ele disse, mas ele explicou esses detalhes aí sobre do que está acontecendo. 12%. 12. Alô? 12. Seria como 200% no Brasil. 12%.
Irmãos, em Orlando você não aluga nenhuma casa ou apartamento de 3 quartos hoje por menos de $2.700. Não se aluga. Quando eu cheguei em Orlando, em outubro, com $2.000, você ainda alugava uma casa de 1.700 square feet de 3 quartos por $2.000. Hoje você não encontra por 2.700, 2.800, $3.000. Os preços das casas em Orlando de 3 quartos, que em outubro estavam cotados com um mínimo de $180 mil, já estão sendo cotados em 280 mil, um disparar de $100 mil em 6 meses. E a maioria não está percebendo isso, irmãos. Isso que o irmão Fábio falou, presta atenção no que o irmão Fábio falou. Ele talvez não lembrou do percentual da inflação, mas vai estourar um negócio feio. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, esquece. E até mesmo está vendo um risco aqui na questão dos aluguéis. Pastor, o que isso quer dizer, então? A economia vai em pau a pique. Simples. A economia norte-americana, que é hoje o motor do planeta, vai, ó. Mas o que isso quer dizer? A economia dos Estados Unidos vai naufragar de uma maneira dramática. Acontecendo isso, uma única economia no mundo vai se levantar como uma força louca para manter o equilíbrio financeiro do planeta, e vai ser a União Europeia. Mas lembre-se que também um fator que vai levar o naufrágio da economia americana para o buraco é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas peraí, o que tem a ver os Estados Unidos com a guerra da Rússia com a Ucrânia? Os preços dos bens duráveis estão aumentando desproporcionalmente. Gasolina. Alguém está percebendo aí, você que tem carro? Em Massachusetts está 4,10. Até o fim de maio, $5 o galão. Califórnia já está 7,15. Vai lá agora em Los Angeles, $7,15 o galão da gasolina. Não estou aqui apavorando vocês, não. O negócio vai chegar numa proporção horrível, insuportável, dramática. Pastor, o que é isso então? Então Jesus está às portas? Não, ele não está às portas, ele está na portinha. Ele já está com o dedinho já na fresta, já para fazer. Meu povo, ó, estou chegando. E aí? Tem alguém feliz aí me esperando? Tem alguém alegre aplaudindo a minha chegada? Ou vocês estão fazendo planos de longo prazo, de 10, 15, 20 anos aí nessa terrinha, que não está nada boa? Pelo contrário, vai ficar feíssima, insuportável. E ele volta a bater na tecla. A besta, as duas bestas, tanto o anticristo como o falso profeta, ó, eles estão de camarote, assistindo tudo, atentos, e eles sabem exatamente o momento que eles vão, ó, entrar, eles vão atuar. O grande problema somos nós. Vocês acreditam? A igreja não está percebendo isso. E a maior prova é a parábola das 10 virgens, que nós vamos falar alguma coisa ainda um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens, porque fala de 2 tipos de virgens, 2 grupos de 5. Um grupo de 5 que estava o quê? Simplesmente nécias, são chamadas as nécias, ou seja, desatentas aos fatos. E um outro grupo de 5 que são as virgens prudentes, tá? Diz no meio da parábola que chegou a meia-noite e todas estavam o quê? Dormindo, cochilando. Nós vamos explicar que tanto a igreja que está esperando a vinda do Senhor Jesus, como a igreja que não está nem aí, ela, num dado momento, devido à pressão excessiva, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai cochilar. Isso está acontecendo. Vocês viram uma postagem que eu mandei hoje em todos os grupos sobre o metaverso, a igreja metaverso? Alguém chegou a assistir o vídeo? Ninguém assistiu esse vídeo? Tome o tempinho para assistir, mas tome o tempinho. A Igreja Batista da Lagoinha é a primeira igreja nos Estados Unidos a aderir ao metaverso. Irmãos, o anticristo já está trabalhando com uma força que você não tem ideia. Só que a maioria da igreja está assim, ó, já começando a roncar.
já começando a cochilar. Irmãos, eu não estou aqui apavorando ninguém, eu não estou sendo o profeta do terror. Eu estou aqui como um pequeno atalaia do Senhor para dizer a vocês que o nosso tempo, pequenininho, está acabando, tá? E que Deus nos ajude, que o Senhor Jesus nos mantenha ligadinhos, porque, olha, está faltando pouco demais. Vamos avançar um pouquinho? A grande tribulação é uma realidade. A igreja vai ser retirada da terra e ela não vai viver, repito, ela não vai viver e nem experimentar esses 7 anos de intensa agonia que vai vir para arrebentar esse planeta. Diz aqui na apostila, no versículos 21 e 22, porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Olha só essa declaração. Mas por causa dos seus escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que isso quer dizer? Essa questão da abreviação dos dias é que se a grande tribulação fosse estipulada a durar 10 anos, 8 anos, 9 anos, a grande maioria dos seres humanos não suportariam. Embora que, 2 pontos, eu e você não estaremos nesta terra, mas lembre-se que ainda, depois da matança de bilhões, ainda, pelo menos, isso não é um número exato, porque a Bíblia não nos dá números no que tange a isto, mas se acredita, olha que coisa séria, a população do planeta hoje, alguém tem uma leve ideia de quantos seriam aproximadamente? Vamos lá. Vamos ver se alguém aqui é bom de números. Quase 8 bilhões. Quase. Chegou pertinho, irmão Fábio. Olha, irmão Fábio é bom de número, né? 8 bi e 670 milhões. Quer dizer, anotar? 8 bi 670 milhões. É uma estatística que a Unesco largou agora em fevereiro, é uma estimativa, né? Que a Unesco, um órgão das Nações Unidas, lançou agora em fevereiro de 2022. 8 bi 670 milhões. Alguém, por favor, leia o texto de Mateus 22, 14. Vamos lá. Um corajoso aí, uma corajosa, abra sua Bíblia. A irmã Isabelle está ali em algum lugar. Estou vendo ali ela de cabeça para baixo. O Alan até agora não apareceu porque está difícil hoje os varões aparecerem. Mas amém, estão trabalhando muito. Mateus 22, 14. Qualquer um de vocês encontrando, abra o áudio e leia em voz alta, por favor. Mateus 22, 14. Qualquer um que encontrou primeiro. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Obrigado, minha irmã. Muitos, são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando você lê esse texto na tradução livre no grego, ele diz exatamente assim: muitos vêm, muitos se achegam, mas pouquíssimos serão os levantados ou resgatados. E esse texto, Jesus faz alusão ao número de arrebatados, que vai ser um número bem pequeno. Existe uma ciência, isso aqui é interessante, não é coisa da minha cabeça, não. Se você quiser anotar, você fique livre. Não é algo assim, bicho de 7 cabeças, mas para você conferir que as informações que eu estou lhe passando, elas são fiéis, tá? Não é coisa da minha cabeça. Existe uma ciência chamada gematria, G-U-E-M-A-T-R-I-A, gematria. O que essa ciência faz? Ela estuda os valores numéricos que estão nas letras e palavras no hebraico, aramaico,
e grego koiné. Como assim? Por que eu estou mencionando esses 3 idiomas? Hebraico, aramaico e grego koiné. Aí você vai pensar comigo. O Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, 90%, aramaico, 10%. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi escrito em grego, não clássico, mas grego koiné. A gematria, quando estuda as palavras, as frases e as letras hebraicas, aramaicas e gregas, descobriram que existem valores numéricos através de uma combinação de soma, multiplicação, subtração e divisão. É um cálculo bem curioso. Espero, em uma outra ocasião, mostrar para vocês como é que funciona. Mas, resumindo, esse texto de Mateus 22:14, analisado pela gematria e aplicado os valores numéricos, sabe qual é o número final que dá? Exatamente assim, ó, menos 2 bilhões. É uma pista. O que quer dizer isso? Quando você lê Mateus 22:14, buscando os valores numéricos. O que quer dizer isso? Menos 2 bilhões. Até então ninguém sabe. Mas há uma teoria lançada de 15 anos para cá que poderia, não estou afirmando nada, me entenda, por favor, quem está me entendendo? Poderia ser uma pista que Jesus está dizendo sobre o número dos arrebatados. Porque quando lemos normalmente muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando estudamos na gematria, aparece o número 2 bilhões, ou menos, na verdade, né? Aparece um sinalzinho negativo, 2 bilhões. Vamos imaginar, vamos supor, é uma hipótese, não estou afirmando nada, de 8 bi fossem arrebatados em torno, vamos colocar números exatos, de 2 bilhões. Quantos ficariam na Terra? Quantos? De 8 bi 670 milhões, se 2 bi fossem arrebatados, quantos ficariam aqui na Terra? 6 bilhões 670. Em torno de 6,670. Quando você estuda os capítulos 8, olha que coisa séria. Quando você estuda os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Apocalipse, você vai descobrir que uma sequência de tragédias vão se abater sobre o planeta, através do toque, da abertura de 7 selos, vamos estudar sobre isso, através do toque de 7 trombetas e através do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Tudo isso na grande tribulação. Aí você vai descobrir uma coisa mais estranha ainda. A Bíblia nunca fala, analisa comigo, nunca fala sobre 10%, sobre 20%, sobre 50%, sobre 80%. A Bíblia não trabalha com percentuais. Alguém já leu na Bíblia sobre percentuais? 10%, 15%, 80%? Não. A Bíblia trabalha com números fracionários. Chama-se números proporcionais. 1/3, a metade, 2 partes, 3 partes, 5/5, 1/5. Alguém já leu isso? A Bíblia trabalha com proporcionalidade e não com percentualidade. Aonde eu quero chegar? Quando você estuda os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Apocalipse, você vai descobrir que muitas dessas tragédias vão destruir 1/3 da raça humana, 1/3 das árvores, 1/3 dos barcos no meio do mar, 1/3 da falda marítima. Se alguém já leu, preste atenção. E 1/3 corresponde ao quê? 33%. Quando você pega todos esses percentuais que envolvem todas essas tragédias, você vai ficar assim de boca aberta. Por quê? Porque 75% da raça humana viva depois de tirar do número dos arrebatados, se falamos aqui de números hipotéticos, tá? De 8,670 bi, 2 bi subências, isso aqui é uma hipótese. Ficam 6,670 milhões. De 6 bi 670 milhões, tira 75%. Vai sobrar um número abaixo de 1,5 bi, que seriam os sobreviventes da grande tribulação. Em outras palavras, o planeta na grande tribulação vai ser um cemitério ao ar livre, de tanta gente morta, e vai sobrar um número insignificantemente pequeno
de pessoas que sobreviverão. E aí que vem o detalhe, que a gente vai falar com detalhes, com minúcias, sobre o que vai acontecer na grande tribulação. Preste muita atenção. Muitas pessoas, e tenho ouvido isso de boca de pastores, que não deixa mais arrepiado. Gente, se você nunca ficar arrepiado, eu fico. Quando pastores dizem, se eu não subir agora na primeira chamada, eu vou na segunda. Eles falam como fosse facinho, facinho. Não, é só ficar fielzinho a Jesus e a gente vai. Você pensa que vai ser fácil assim? Irmãos, preste atenção. Quem é a pessoa que hoje está aqui, coladinha comigo e com você, dando força, dando graça e derramando poder para a gente estar firme na presença de Deus? Vamos lá, quem é essa pessoa que está aqui? Espírito Santo. O Espírito. Vocês não pensaram duas vezes. Bonito. Esse companheiro, Espírito Santo. Me acompanha, gente. Eu estou tomando hoje um pouquinho de tempo para isso ficar bem claro aqui dentro, bem claro. Espírito Santo está coladinho com a gente. Ele foi enviado por Jesus lá no dia de Pentecoste, mas lá em João capítulo 14, o que ele disse? Eu rogarei o Pai, o quê? O quê? O quê? Alguém completa aí o versículo, vamos lá? Eu rogarei o Pai o quê? Outro Consolador. Como é que é, irmão Fábio? Como é que é, irmão Fábio? Repete. Eu rogarei o Pai o quê? Enviar o outro Consolador. Outro. Ouviu? Está lá o texto. João 14, 26. Eu rogarei o Pai para que envie outro. Se Jesus usa essa frase, outro, quer dizer o quê? Que já tinha um Consolador. Concordam comigo? E quem era esse outro Consolador? Vamos lá. Jesus. Então, Jesus é o Consolador. A palavra Consolador vem do grego paracleto ou paráclito, que quer dizer, aquele que está aqui do lado, aquele que defende, o advogado. Então, o Pai disse, aliás, Jesus falando aos discípulos e dizendo, eu vou pedir ao Pai. Ele vai mandar outro igualzinho a mim, alus paráclito, que no grego é um defensor igualzinho a mim. E ele vai vir e vai viver, vai residir, vai morar com vocês. Alô? Senhor, visita a tua igreja. Que coisa diz da igreja? Ei, para de cantar esses corinhos. Senhor, visita a tua igreja, visita a tua igreja. No Antigo Testamento ele visitava. Mas no Novo Testamento ele vem para morar, para fazer morada permanente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava no meio do povo. Anote isso, por favor. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava com o povo de Israel. Ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, capacitava esses 3 tipos de homens para eles cumprirem uma missão específica, num local específico e no tempo específico. Quantos aqui estão me entendendo? Quantos aqui estão me entendendo? O Espírito Santo no Antigo Testamento não morava com o ser humano. Ele visitava. Então, quem canta hoje, visita-se a tua igreja, então está na máquina do tempo. Está lá no Antigo Testamento. Porque Jesus disse que ele viria morar conosco. E revelando que o Pai. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Por que o Espírito Santo vem morar? Porque essa é a característica da dispensação da graça. O Espírito Santo vem para morar com a igreja. Isso aconteceu do dia de Pentecoste até os dias de hoje. Uma das razões do derramamento do Espírito Santo na terra ali no dia de Pentecoste é que o Espírito Santo viria cumprir uma promessa do próprio Jesus perante ao Pai, de viver entre nós. Alguns ensinam, e isso é erradíssimo, que quando ocorreu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Gente, sinceramente, quem já ouviu isso? Isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Como é que Deus pode ser retirado da terra? Me explica.
Não existe nenhum texto bíblico que prove que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, por duas razões altamente básicas. Se você ler com atenção o capítulo 7, alô, 7, quer anotar? Do livro do Apocalipse, você vai descobrir que vai ter um montão de gente que vai ser salva na tribulação. Não é pouquinho, não, montão. Muita gente vai se converter por causa da pregação do Evangelho do Reino. Lembra-se que eu falei do Evangelho do Reino? Que os judeus vão estar pregando... Quem se lembra? Quem se lembra? Que os judeus vão estar pregando o Evangelho do Reino. Diante desta pregação, muita gente vai se converter. Só que, olha, o Espírito Santo vai trabalhar diferente na tribulação. Ele vai agir parecido como agia no Antigo Testamento. Hoje ele é derramado como torrente de águas. Hoje ele é derramado abundantemente, sem medida. Mas na tribulação ele vai ser dado por medida. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 7, ensina que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se vai ter salvação na tribulação, então ele tem que estar presente. Concorda comigo? Se vai ter salvação na tribulação, ele tem que estar presente. Só que ele muda a forma de agir no período da tribulação. Essa é a primeira prova bíblica. Vai haver salvação, o Espírito Santo tem que estar presente. Não tem como ele ser retirado. Segunda prova bíblica é que o Espírito Santo não pode ser retirado da terra. Que é uma prova fantástica. Quem é o Espírito Santo? É o meu coleguinha de colégio? Quem é o Espírito Santo? É meu parente? É meu primo? É meu tio? Parece uma brincadeirinha, né, que estou fazendo com vocês, mas estou falando sério. Quem é o Espírito Santo à luz da Bíblia? Vamos lá. Deus. Deus. Alô, João Deus. 4, 23. Opa, coisa linda, Deus. Deus tem vários atributos, qualidades. Agora, anote aí. Ele tem 3 qualidades que são chamadas atributos inalienáveis. Que nome feio, eu sei disso. 3 atributos inalienáveis. O que quer dizer inalienável? Ninguém tem, só ele. Deus tem outros atributos, qualidades que eu posso ter, que você pode ter. Exemplo, Deus é bom. E ele pode dar bondade para mim e para você. Quantos concordam que Deus é bom e ele pode repartir a bondade dele para conosco? Deus é perdoador. E ele pode repartir a capacidade de nós aprendermos a perdoar as pessoas. Quem concorda com isso? Que Deus é perdoador e ele pode dar essa capacidade, porque essa capacidade não é nossa. Entenda bem. Eu não sei perdoar, mas Deus sabe. Aí ele nos dá essa capacidade para perdoar. Deus é benigno. Nós não somos benignos, mas ele nos dá capacidade para sermos benignos. Então, tem muitas virtudes e qualidades que Deus tem e ele pode repartir conosco. Agora, ele tem 3. Escute, ele tem 3 que ele não reparte com ninguém. Não adianta, você pode gritar, chorar, orar, jejuar, você vai morrer e Deus não vai te dar. Essas 3 qualidades ou 3 atributos que são dele. Só ele tem estes atributos, são chamados inalienáveis. Anota aí. Onipotência, ele tem todo o poder. Nunca ele vai nos repartir todo o poder. É dele, é só dele. Onisciência, ter todo o conhecimento, todo o saber, só ele tem. Não adianta que ele não vai te dar. Para Salomão, ele deu uma grande sabedoria, mas não deu onisciência. E a onipresença. Então, você esquece. Ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus. Só Deus. Aí eu pergunto, se o Espírito Santo é de fato Deus, então ele tem todos os atributos somados os inalienáveis. Onipotência, onisciência e onipresença. Salmo 139, já vamos fechar essa questão agora. Se alguém tem dúvida se o Espírito Santo vai ser tirado ou não da terra. Salmo 139. Anota, povo de Deus, povo bonito. Se você não anotar, vai vir um esperto aí, vai te passar a perna e você vai ficar sem saber como responder. Salmo 139.
E tem muito pastor de plantão aí no YouTube querendo te enrolar. Mas você é homem, mulher de Deus, fincado na palavra, na rocha. Ninguém vai te dobrar e fazer para você, entendeu? Manipulado. Salmo 139, verso 7 em diante. Leia comigo. Para onde mirei do teu espírito? É uma pergunta. Para onde fugirei da tua face? Outra pergunta. Verso 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas minha cama, tu ali estás. Uma outra tradução diz, se eu colocar minha cama no inferno ou no Sheol, quem de vocês tem a tradução aí? Seol ou Sheol? Tem alguém aí a tradução? Nossa irmã Kelly tem. Quem mais tem a tradução aí? Sheol ou Seol? Só a irmã Kelly? Rapaz. Ah, irmã Viviane. Obrigado, irmã Viviane. Salvou a pátria. Oh, irmã Maria das Neves também salvou a pátria. Alguém salvou a pátria aí comigo? Quem tem a tradução aí? Seol ou Sheol? Sheol. Provavelmente você não tem, além das nossas irmãs. Você pode ter profundezas, ou você pode ter sepultura. Qual o versículo, varão? O versículo de número 8. Como é que está aí a sua tradução? Grita aí, Fábio. Salmo 139, verso 8. Sepultura, na King James. Sepultura, que é a tradução de Sheol, não é? Ou inferno, né? Como dizem algumas traduções tradicionais. Então, nós aprendemos aqui que o Espírito Santo, ó, ele está no céu. Se eu subir ao céu, tu aí estás. E se fizer na sepultura, ou no Sheol, ou nas profundezas a minha cama, ou seja, lá no inferno, ele também está. Verso 9. Se tomar as asas da alva, sair para as galáxias, e se habitar nas extremidades do mar, lá nos oceanos, e ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Em outras palavras, o Espírito Santo enche terra, céu, mar e ar. Ele enche o universo. Está me acompanhando? Não pode o Espírito Santo ser retirado da terra, porque ele é Deus. Mas por que ensinam isso? Segunda de Tessalonicenses, eu não vou fazer a leitura desse texto hoje, porque vai tomar um enorme tempo, eu vou dedicar uma outra aula. No capítulo 2, versos 6 e 7, eles pegam o texto isolado e insinuam que esses dois versículos, quiser já anotar por antecipação, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, eles pegam esses dois versículos e interpretam de forma isolada, afirmando o quê? 2 pontos. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, mas não é o Espírito Santo. Quando a gente for estudar esse texto, analisando pelo contexto, você vai descobrir que quem vai ser retirado ali é a igreja, e não o Espírito Santo. Então, resumidamente, o Espírito Santo não é retirado da terra, mas ele muda a sua forma de trabalhar aqui na terra. Bom, eu dei uma introduçãozinha sobre a grande tribulação. Falsos cristos e falsos profetas. Já falamos alguma coisa, né? Lá em cima, no verso 5, sobre os falsos cristos, mas vai ter falsos profetas que vão estar anunciando e colocando até data exata, marcada, para a vinda de Jesus. Ó, se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele aí, não acrediteis, porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, ó, e farão grandes sinais e prodígios. Uma característica marcante dos falsos profetas e falsos cristos são os milagres e prodígios que eles vão estar fazendo. E vai enganar muita gente. E tem muita gente pensando que é Deus. Tá? Eu não sei se você sabe, e eu não estou aqui levantando nenhum tipo de ação denegritiva ou denegrindo, mas existe um grupo de católicos que falam em línguas estranhas e oram e acontecem milagres. Quem já ouviu falar disso? Falam em línguas estranhas, oram e acontece milagre. Vamos lá, vamos entender isso aqui por etapas. Aprendemos na Bíblia, pelo capítulo 14 e pelo capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que as línguas são dons. Deus quem dá, é o Espírito Santo quem dá. Os católicos carismáticos, eles são diferentes dos outros católicos? Um pouquinho, mas não deixam de adorar Maria, são mariólatras,
Não deixam de venerar as imagens, eles respeitam, se inclinam diante das imagens e estão debaixo da autoridade do Papa. Então, qual a diferença? A diferença é que eles falam línguas e afirmam crer nos dons espirituais. Mas se eu te disser que não tem nada de Deus desse aí, no meio disso aí, você vai ficar... Você está julgando? Não estou julgando, irmãos. A Bíblia diz que Satanás, nos últimos tempos, estaria se transfigurando até em anjos de luz. Aí entra o quê? Os falsos profetas, os satanistas, que estão, alguns deles, entrando em muitas das igrejas. Tem um tempinho para ler sobre aquele artigo que eu mandei no grupo sobre o YouTube, sobre o metaverso. E hoje muitas igrejas estão abraçando a visão do metaverso. Isso aí é o início do fim. O anticristo está arrasando. E por que ele está arrasando? Porque está faltando um conhecimento básico da palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão Fábio. Eu sou meio bocudo para falar algumas coisas, né? Então, às vezes, as pessoas vêm falar comigo e vêm trazer esse negócio que agora tem a Igreja Católica Carismática e que falam em línguas e explica esse negócio. Eu falei assim que isso é todas as vezes que eles começam a perder muito, que a Igreja Católica está esvaziando, e eu não sei aqui na América, aqui também, mas no Brasil é muita gente se convertendo. Saindo do catolicismo. Então, dentro da minha família mesmo, eu posso falar sobre isso. Então, vira e mexe, eles arrumam algo para segurar pessoas, porque eles precisam de gente para manter o império, né? Então, isso aí, eu falo assim, sem medo de errar, é só mais uma isca de Satanás para segurar as pessoas dentro do catolicismo, como se estivesse fora daquele catolicismo antigo. É como que foi uma renovação, uma coisa agora nova e tal, mas é só isca de Satanás, não tem nada a ver com espiritualidade, não. Uma troca de roupagem, eu costumo dizer, é uma troca de roupagem, tá? E essa troca de roupagem, queiramos ou não, está confundindo aos evangélicos, até evangélicos maduros na fé, de muito tempo. E por que está confundindo justamente esses evangélicos? Por falta de discernimento e de um estudo básico da palavra de Deus. Entendemos, então, com tudo isso, que é um cenário bem preparado para indicar o quê? Que Jesus Cristo voltará. Olha lá na nossa apostila. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os arbustos. Muita atenção aqui no verso 29, por favor. Logo depois da tribulação daqueles dias, aqui está falando dos 7 anos da tribulação, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, depois dos 7 anos, vai ter todos esses fenômenos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Me ajudem aqui agora. Aliás, vocês agora prestem muita atenção. Eu estou aqui criando uma linha imaginária. Olha, aqui, uma linha imaginária. Essa linha tem uma distância de 7 anos. Prestem muita atenção. Essa linha aqui tem uma distância entre este ponto e este, 7 anos. Esse ponto número 1 chama-se o arrebatamento da igreja. A igreja é tirada da terra. Esse ponto número 2 aqui, onde eu estou mexendo o meu dedo, chama-se o regresso em glória de Cristo. Qual é a diferença desses 2 pontos? No arrebatamento da igreja, Cristo vem para a igreja e não se revela ao mundo. O mundo não vai ver. Só a igreja. Quem são os membros da igreja? Os ressuscitados de todas as épocas, vindo lá de trás. O primeiro morto depois de Adão, que se crê pela Escritura, que foi o seu próprio filho Abel assassinado pelo seu outro filho Caim. Até o último justo que se arrependa ou morra, arrependido,
e participará de um fenômeno chamado a primeira ressurreição, como nos ensina 1 de Coríntios capítulo 15 e 1 de Tessalonicenses capítulo 4. Preste atenção. Então, nesse ponto aqui, vai ocorrer o arrebatamento da igreja, mas diz 1 de Tessalonicenses capítulo 4 que primeiro ressuscitarão os mortos de todas as épocas, justos. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, recebendo corpos glorificados, e aí, subiremos. Jesus não desce, não toca a terra, ele desce para se encontrar com a igreja e levá-la. Então, vai haver um encontro nos ares. Alô? Jesus, nesse ponto, ele não desce à terra, ele só desce e se encontra com a igreja nos ares, porque o Espírito Santo ele levanta a igreja e coloca ela aqui nesse ponto, e depois sobem os dois para os céus. Começa na terra os 7 anos. O que é que vai acontecer lá no céu depois que Cristo pegar a igreja no meio dos céus e levar para o céu? Começa o tribunal de Cristo, ou seja, Cristo vai distribuir as recompensas à sua igreja por tudo que ela fez e trabalhou. É também chamado deste evento Tribunal de Cristo, né? Juízo de Cristo ou Tribunal de Cristo. Depois desse evento, estou falando lá no céu, no terceiro céu, o que vai acontecer? As bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Jesus Cristo. Preste atenção. Isso vai acontecer no terceiro céu. No terceiro céu não é contado o tempo humano. O tempo humano para. É só para funcionar aqui na Terra. O grego traz a palavra cronos, de cronologia, tempo humano. Mas no céu é o tempo kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Me acompanha. 2 eventos lá no céu. Tribunal de Cristo, Jesus distribuindo os galardões, os prêmios, as recompensas aos seus servos, a igreja glorificada, e as bodas do Cordeiro, seu kairos. 2 eventos, não tem contagem do tempo humano. Na terra corresponderá a 7 anos de tribulação. Vai ser um negócio pesadíssimo. Quando terminarem os 7 anos na terra, Jesus regressa com a igreja para o mundo. Quando ocorre o arrebatamento, Jesus vem para a igreja, invisível para o mundo, mas quando ele regressa com a igreja para se revelar ao mundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9. Depois que lhes disse isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem os recebeu, ocultando-a aos seus olhos. Olha que interessante. Depois o versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu, olha só, ouvistes receber. Jesus aqui está dando características muito interessantes e muito impressionantes com respeito ao que? A vinda dele. Jesus saiu da terra, da onde?
do Monte das Oliveiras em Jerusalém. Ele esteve, depois da sua ressurreição, 50 dias na terra, e ele aqui dá a prova que ele sai da onde? Do Monte das Oliveiras. E os anjos do céu estão aqui nos dizendo que Jesus, do mesmo lugar da onde ele saiu, ele vai voltar com a igreja glorificada e descer exatamente em cima do lugar da onde ele saiu. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, tá? No Monte das Oliveiras. Isso eu estou falando de Atos, desculpe, não é Apocalipse, é Atos capítulo 1. Eu falei Apocalipse, mas na verdade é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tá? Do versículo 7 ao versículo de número 11. Desculpe, eu fiz uma pequena, um equívoco. Atos 1, 7 a 11. Mas Apocalipse, agora sim. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, porque bate tudo em 7 a 10, tá? Agora sim, Apocalipse 1, 7. Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. E até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Este texto de Apocalipse 1:7, ele nos chama a atenção por diversas diferenças. Primeiro, ele vem com as nuvens. Jesus, quando vier arrebatar a igreja, ele não vem sobre as nuvens. Ele vem se encontrar com a igreja no meio dos céus. Mas vir nas nuvens quer dizer glória. Glória. Manifestação visível para todo mundo ver. Então aqui diz, eis que vem com as nuvens. E a frase seguinte diz, e todo o olho o verá, independente do fuso horário, todo o olho verá. Mas como isso vai acontecer? Porque a nação de Israel vai estar sendo cercada pelas nações inimigas, árabes, muçulmanos, orientais, na batalha do Armagedon. E aí Jesus vai descer para resgatar a nação de Israel no finzinho da tribulação, que se dará então a batalha do Armagedon. Então todos, quando estiverem vendo através das câmeras de televisão que estarão noticiando a destruição da cidade de Jerusalém, Jesus então volta com a igreja e surpreende a todos, porque ele diz, todo olho verá. Para todo olho ver, tem que ser uma transmissão via satélite ao vivo da iminente destruição da cidade de Jerusalém. E aqui diz, até mesmo os que o traspassaram. Quem são esses que os traspassaram? Abra comigo Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Você está anotando, minha irmã, meu irmão? Se você está anotando, amém. Se você não está anotando, você vai escorregar na maionese. E aí vai ficar difícil eu levantar você, que não tem como sair daqui para eu te levantar. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito e a de graça e de súplicas. Olharão para mim. A quem o quê? Olharão para mim. A quem o quê? Alguém abre o áudio e me completa a frase. Olharão para mim. A quem quê? A que o quê? O quê? A quem? Alguém está ligado aí comigo? Em Zacarias 12, 10? Transpassaram. 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 Ei, esse versículo não é parecido com Apocalipse 1:7, sim ou não? Vai lá em Apocalipse 1:7, compara. Tem alguma coisa parecida entre Apocalipse 1:7 e Zacarias 12:10, sim ou não? Tem algum tipo de semelhança? Se tem, aonde é a semelhança? Aonde exatamente nós vamos encontrar a semelhança? Que agora eu quero levar vocês a prestarem muita atenção nesses detalhes. Dê uma olhadinha, se você puder manter os dois textos abertos. Apocalipse 1:7 e Zacarias 12:10. Tem alguma coisa... A palavra trapassaram, né? Traspassaram. Anote aí, a palavra semelhante que faz os dois textos serem parecidos é a palavra traspassaram. E o que é traspassar? Crucificar. Então Zacarias está falando
que os judeus, os sobreviventes judeus, no finalzinho da tribulação, vão ser convertidos pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles. Meu Deus! Uau! Aí vai se dar o cumprimento final da profecia do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37. Quem já leu essa profecia, Ezequiel capítulo 37? O Vale dos Ossos Secos. É até tema de um hino evangélico muito famoso, né? O Vale dos Ossos Secos. Só que poucos entendem essa profecia. A profecia de Ezequiel 37, ela tem 3 tempos de cumprimento. A restauração política, geográfica e econômica de Israel e a restauração espiritual. Então, em maio de 1948, se deu a restauração geográfica. Israel voltou a ter um território, uma pátria física para sobreviver e viver. E foi a restauração política e social. Mas faltou o cumprimento da restauração espiritual da nação de Israel, que está bem claro lá na visão dos ossos secos. Ezequiel viu o quê? Um grupo de ossos que se ajuntaram uns aos outros. Depois ele viu o quê? Subirem tendões, músculos e, por final, pele e carne. Mas diz o texto, mas nele não havia o quê? O corpo fechou, ou seja, ossos, tendões, nervo, carne. Mas o próprio profeta disse, se levantou um exército grande, enorme, mas não havia um detalhe dentro daqueles corpos. O que não havia nos corpos? Fôlego de vida. Fôlego de vida, espírito, que na linguagem da Escritura quer dizer despertamento espiritual. Então, a nação de Israel até hoje está cega diante de quem? Quem é Jesus de Nazaré, que é o Messias que eles estão esperando. Ô, pastor, qual é o significado de transpassaram mesmo? Crucificar. Okay. Crucificar. A palavra literal no grego é traspassar, que é exatamente crucificar. Então, os judeus, quando virem Jesus descendo dos céus, eles vão reconhecer. Por isso que tem aquela parte que, quando o homem fala com Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu só sepultar o meu pai, aí ele fala, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Oi, irmã Kelly! Né? Parabéns, irmã Kelly. Olha, ela mudou a frequência. Ela estava em 91,5, voltou lá para 77,7, né? A frequência FM, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmã Kelly, só por causa dessa mudança de frequência, ela saiu da 91,5, caiu na 77,7. Eu vou lhe dar 50 pontos para se alegrar, tá bom? 50 pontos. Gente, irmã Kelly tá ligada, gente. Pega lá o som. Porque agora fez sentido o que você falou sobre o povo que estão mortos espiritualmente, né? Que não tem um fôlego de vida. Aí eu lembrei dessa parte que Jesus falou, né? Se você participar ligadinha, como a irmã Kelly está participando, de repente você não vai fazer nem o trabalho de escatologia e vai passar batido. Bum, 100 pontos. Sério? E eu vou isentar aqui 4 alunos dessa matéria. Você vai fazer a matéria nas 15 semanas, mas lá no final você vai ter tanto ponto acumulado que não vai precisar fazer o trabalho, não. Você vai passar assim, ó, aleluia, passei na prova. Já viu aquela expressão, passei na prova, e você vai passar. Pastor, só pode repetir, por favor, antes de eu seguir aí sobre, o senhor está falando de Ezequiel 37, o senhor falou sobre a restauração. Então, é política... Geográfica, política e espiritual. Então, a profecia do Vale dos Ossos Secos se trata de uma restauração em 3 sentidos. Em 14 de maio de 1948, houve a restauração geográfica. Então, Israel, depois, desde o ano 70, quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém, não sei se você sabe disso, tá? Quando Tito, o general romano Tito, destrói o Templo de Jerusalém em 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel é destruída, Jerusalém é queimada e o templo, tchau. E aí os judeus são espalhados, os israelitas são espalhados em toda a face da terra. Isso chama-se de diáspora. Durante 19 séculos, eles nunca mais voltaram a morar
na Palestina ou na terra de Canaã, como queiram, ficaram dando voltas aí pelo mundo. Aí eles se tornaram judeus, ou seja, da condição de israelenses se tornaram judeus, ficaram divagando por todo o planeta Terra por vários séculos. Mas a Bíblia nos traz essa profecia, dizendo que um dia este vale de ossos secos se cumpriria, ou seja, Deus restauraria geograficamente a Israel. Israel passou por um processo muito duro, até que em 14 de maio de 1948, Israel volta para a Terra Prometida e ocupa o seu lugar que ocupou lá no passado. Segundo, Israel restaura a sua identidade política, porque Israel não tinha pátria fixa. Sempre de um lado para o outro, mas sem a sua pátria. Então, identidade geográfica restaurada, identidade política restaurada. E só falta o quê? A identidade espiritual. Porque os judeus ainda não reconheceram o Messias na pessoa de Jesus Cristo. Eles vão ter o templo levantado pelo anticristo, aonde vão serem retomados os sacrifícios. Mas isso não quer dizer que eles vão identificar o Messias, porque o Messias ainda vai estar cego, oculto diante dos olhos deles. Eles só vão enxergar o Messias, Jesus Cristo, o resgatador, também da nação de Israel, quando o Espírito Santo for derramado sobre este remanescente, um grupo muito pequeno que vai sobreviver. Vamos em Zacarias capítulo 14, 5 minutos e eu já estou terminando essa aula. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, versículo 10. Zacarias capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Naquele dia correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Verso 10. Toda a terra em redor se tornará uma planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. O que é isso? Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras. Ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se racha em duas partes. Como é que eu sei disso? Verso 4, capítulo 14, Zacarias. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Aí vai se criar um vale que não existe hoje. Alô? Esse vale não existe na geografia da Palestina, chamado Vale de Jeosafá. Mas o que vai acontecer nesse vale? Jesus vai estabelecer o juízo das nações. Jesus vai julgar as nações bodes e as nações ovelhas. O que é isso? Nação bode, nação ovelha. Onde está escrito isso na Bíblia? Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 40. O que significa isto? Nações bodes. As nações que maltrataram a nação de Israel nos 7 anos da tribulação. E quais são as nações ovelhas? As nações que cuidaram, protegeram, abençoaram a Israel no período da tribulação. Então essas serão as nações ovelhas e as nações bodes. O que vai acontecer com as nações ovelhas? Elas vão entrar para governar com Cristo no seu governo de 1000 anos. E as nações bodes vão ser lançadas no lago de fogo e de enxofre. E, além disso, preste atenção, já vamos terminar. Jesus vai separar o trigo do joio. E todo mundo pensa que o trigo do joio é o crente bom do crente mau. Não, vamos explicar isso no texto bíblico correspondente. Joio e trigo. O joio é o judeu infiel. É o judeu desobediente.
e o trigo é o judeu fiel, que creu e esperou e creu no Messias de Israel. Então, pastor, joio e trigo não tem nada a ver com a igreja? Não tem nada a ver com o crente fiel com o crente infiel. O crente fiel e o crente infiel, sabe onde eles estão? Na parábola das 10 virgens. Prepara aí. Nós vamos estudar a parábola das 10 virgens e você vai descobrir que eles falam dos 3 elementos do casamento judaico. 3 etapas. Não sei se alguém já participou. Alguém já participou de casamento de judeu em algum lugar? Alguém já foi? Não? Meu Deus, estou sozinho de novo. Mas eu vou mostrar para vocês um vídeo de 5 minutos, né, de um casamento judaico e as suas 3 etapas. São as exatas 3 etapas que vão envolver o arrebatamento da igreja. E nós estamos entre a etapa 2 e a etapa 3. Estamos no meio, certinho no meio, entre a segunda e a terceira etapa do casamento judaico, porque simbolicamente o casamento judaico aponta aos 3 períodos que antecederão ao arrebatamento da igreja. 10 horas em ponto, povo de Deus, temos que parar, que se nós dermos corda, nós vamos até amanhã, mas não funciona, não. Se até amanhã vai dar problema. Mas temos ainda 13 semanas, 13 quintas-feiras para estudar. Na próxima aula, anote aí, nós vamos falar do arrebatamento. Como é que vai se dar o arrebatamento? Deixa eu te dar uma pista aqui agora. Você agora vai ficar incomodado. Pastores, ao longo dos anos, ensinam. Preste atenção. Eu não estou falando isso para criticar ou denegrir a imagem de ninguém. São erros que todos nós normalmente cometemos quando não estudamos texto pelo contexto. Quem de vocês já ouviram falar que todos nós vamos ouvir a trombeta do arrebatamento? Você sabia que isso não é bíblico? Não serão todos que vão ouvir a trombeta do arrebatamento. Tem muita gente doida. Eu quero ouvir a trombeta do arrebatamento. Você quer ouvir? Você faz questão de ouvir a trombeta do arrebatamento? Faz. Tá bom, vou te mostrar agora. Que não serão todos que vão ouvir a trombeta do arrebatamento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Isso é só para você ficar com o seu sono um pouquinho perturbado. Pastor, só vai me deixar perturbado só um pouquinho. Só vou deixar você só incomodadinho. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Anota, gente, anota. Isso aqui é tremendo, isso aqui é lindo, isso aqui é só o começo. Como diz um pastor amigo meu do Paraná, né? Vamos começar a abrir o rolo. E o manto vai abrir. O rolo e o manto, tudo junto. 1 de Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Rapidinho, só para fechar. A palavra Senhor que você está lendo aí aparece 3 vezes entre os versos 16 e 17, se refere à pessoa do Senhor Jesus. Como é que eu sei disso? Porque Senhor, no Novo Testamento, com S maiúsculo, a referência direta é a pessoa de Jesus Cristo. Anotou aí? Essa palavra ela aparece 3 vezes no verso 16 e 17. 2 vezes no verso 17 e 1 vez no verso 16. Segundo, então Jesus vai descer do céu, com grande brado. Ninguém sabe o que vai dizer esse brado. Vai ser uma declaração de poder da parte do Senhor Jesus. Alguns creem que vai ser aquilo que está escrito lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, nos seus versículos 50 a 53, né? Onde está, ó morte, a tua vitória e o teu aguilão? Alguns creem que poderá ser essa frase, que Jesus poderá lançar esse brado, mas não podemos fazer afirmações. Ok, então ele vai descer do céu com o quê? Com um grande brado. Acompanha. A voz de arcanjo, ou do arcanjo.
Acredita-se que este arcanjo poderá ser Miguel. Por quê? Porque é o único na Bíblia que é chamado de arcanjo. Quem já leu isso na Bíblia? Que o único personagem que a Bíblia chama de arcanjo chama-se Miguel. Como é que eu sei disso? Carta ou epístola de Judas, você vê. Gabriel não é arcanjo, é anjo. Mas o arcanjo é Miguel. Então acredita-se que aí vai ser Miguel que vai ouvir o brado de Jesus e o que ele vai fazer? Ele vai repetir, ele vai ecoar. Por isso que diz a voz do arcanjo. Então Jesus vem dar um grande brado. Aí o arcanjo, supostamente Miguel, repete, ecoa. E aí o que vai acontecer? Ele vai tocar uma trombeta. Ao som da trombeta de Deus. A Bíblia fala de 7 trombetas que vão ser tocadas na primeira parte da tribulação, mas aqui é uma trombeta específica. É a trombeta da ressurreição dos mortos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Respondendo então a nossa questão aqui. Quem vai ouvir a trombeta de Deus aqui? Os mortos. Então, se você quiser ouvir a trombeta, peça a Deus para você morrer primeiro. Jesus, eu quero ouvir a trombeta. Quer? Senhor, me mata. E você vai ver a trombeta, porque são os mortos em Cristo que vão ouvir a trombeta. Está aqui, ó. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Agora, olha o verso 17. Depois, anota aí, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ei, alguém quer ouvir a trombeta? E tem hino que diz aí, né? Vamos ouvir a trombeta de Deus. Eu não quero. Só se Deus tem um plano de me levar antes. Aí eu não posso fazer nada, né? Se Deus me levar para a eternidade, se vocês souberem que Jesus me levou, você pode dizer, pastor Luiz Prestes, vai ouvir a trombeta de Deus. Se alguém souber, com todo respeito, que irmão Fábio partiu, vão ficar tristes, vão chorar. A esposa dele, então, nem se fala. Meu Deus, vai todo mundo ficar de luto. Até eu vou no sepultamento do irmão Fábio, com todo respeito. Mas eu vou dizer, pastor, ele vai ouvir a trombeta. Porque está na Bíblia. Mas se ficarmos vivos, irmãos, anotou aí? Nós não vamos ouvir a trombeta de Deus. Quem entendeu o texto? Alô? Faz assim para você dizer, entendi, pastor. Aleluia. Pastor, minha cabeça está fazendo isso. Você não viu nada. Você não viu nada. O que aí vem nas próximas aulas? Pastor, vai me dar congestão cerebral. Não vai dar, não. Vou estar orando por você. Jesus vai abrir o tamanho da tua cabeça, a tua mente vai fazer assim, ó. Você vai estudar, você vai ensinar escatologia até dentro do banheiro, tomando banho naquele chuveirão e falando, né? Pastor, o que era mistério para mim agora está revelado, mas este livro aqui foi colocado para ser revelado. Mas ele só é revelado, sabe como? Quando nós estudamos, quando saímos da superficialidade e caímos na profundidade. Alguém agradece a Deus hoje pela aula de hoje? Alguém agradece? Quem foi edificado pela aula de hoje? Para a glória do Senhor. Segura aí. Tem mais coisa boa, surpreendente. Quem sabe a partir da próxima aula você não vai dormir muito bem, não. Por enquanto, até você assimilar tudo isso. Papai do céu, está chegando o dia de nós irmos para casa. E olha, vocês não imaginam. Eu já estou há mais de 50 anos esperando este maravilhoso dia de todos nós irmos para a casa do papai. Alguém está esperando aí para ir para a casa do papai? Eu estou, gente. Eu estou. O coração aqui está batendo forte. Cada dia que passa, vejo as notícias e papai, está bom demais. Mas nós temos que orar pelos cristãos que estão dormindo, pelos cristãos que estão roncando, pelos cristãos que não estão nem aí com nada. Temos que orar para que as almas sejam salvas, temos que orar para que Deus traga um despertamento e que Deus use a mim, use a cada um de nós para fazermos uma diferença e que o maior número possível de servos do Senhor possam subir no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus com uma palavra de oração. Vamos pedir nossa irmã Viviane, ela vai abrir o seu áudio. Ela vai agradecer a Deus pela aula de hoje. Muito obrigado, irmãos, pelas orações
que vocês têm feito em favor de minha esposa. Daqui a pouquinho, não vai demorar muito, não, irmãos. Vou chegar aqui para dar o nosso testemunho, colocar minha esposa no telão, ela vai agradecer com muita alegria, e vocês vão ver, eu vou ser um cara chato, toda aula eu vou gastar 5 minutos testificando do milagre que Jesus estará fazendo. Vou combinar com o pastor Raimundo Bastos, vai ir lá, na igreja de vocês em Nova Jersey, que são membros, né, para dar meu testemunho. Vou lá na igreja do pastor Hugo, vou lá em Lowell dar meu testemunho, vou lá na igreja do pastor Rafael. Gente, eu vou virar caixeiro viajante só para dar testemunho. Vou ficar meio doido, vou dar volta aí só por causa disso, irmãos. Eu já falei com Deus, já falei com minha esposa, e minha esposa podendo vai estar comigo, e nós vamos pedir a oportunidade. Queremos dar um testemunho de vitória, que só nós sabemos quão duro, quão suado foi essa vitória, mas a gente vai rasgar o bocão para glorificar e honrar o Cordeiro, que foi morto, está vivo, está no trono e breve vem nos levar para morarmos eternamente com ele. Amém? Você crê nisso? Estou feliz, Jesus. Apesar da tempestade e a tormenta que eu estou passando, estou feliz porque o Espírito Santo está aqui, enchendo esse coraçãozinho aqui, meio para lá e para cá, da sua alegria, da sua graça e da sua esperança. Irmã Viviane, obrigado, irmã Viviane, mais uma vez pelo seu testemunho. Você não imagina, né? Eu tenho compartilhado seu testemunho com minha esposa, tenho levantado minha esposa lá em cima. Minha esposa quer conhecer a senhora. Hoje por telefone, ela falou do seu nome, né? E aquela irmã do testemunho, como é que ela se chama? Você sabe, você está dando uma de boba. Não, Viviane, eu sabia. Tua memória é melhor do que a minha. Ela quer conhecer a senhora. Mas breve, nós vamos aí a New Jersey, se Deus quiser conhecer essa igreja abençoada, e minha esposa terá a alegria de conhecer a senhora, né? E de agradecer, irmão, obrigado, porque a senhora foi uma fonte violenta de inspiração, né? E também vamos dar esse testemunho lá na igreja do pastor Hugo, do pastor Rafael, ali em West Boylston, e aonde Deus nos permitir glorificar o seu santo nome com este testemunho. Irmã Viviane, agradecendo a Deus com uma palavra de oração pela aula de hoje. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós queremos, Senhor amado, te agradecer, Pai. Graças te damos. Glorificar o teu santo nome, Senhor, por esta oportunidade aqui que nós estamos tendo, Senhor. Graças te damos, Deus. De aprender da tua palavra, Senhor, de estar edificando, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, ó Glória Pai. a Deus. Sejamos enganados, Senhor, pelo que ouvimos, Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar mais um dia por todas as vidas que aqui estão, Senhor, por todos esses alunos que aqui estão, Senhor, dispondo do teu poder de ti. Queremos agradecer por este momento, Pai. Queremos te louvar por tudo, Senhor, pela vida do pastor Luiz, Deus, que tem se dedicado, Senhor. Glória o Senhor sabe quão sacrifício, Pai, o seu filho tem passado nesses dias, Senhor. Quantas lutas o filho tem passado, Pai, mas ele não tem desistido, Senhor, tem tido em cria, ó Pai, porque, Senhor, estamos aqui, ó Pai, como alunos, sim, mas também, Senhor, como testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Grande homem de Deus, que o Senhor continua ungindo, Senhor, a vida dele, a casa, Senhor, a família, continua cuidando da tua esposa, Senhor. Nós Aleluia, cremos, glória a Deus. Pai, não será somente nessas igrejas que foram citadas aí por ele, Pai, mas por todo mundo, Senhor. Por onde é que ele pisar, colocar a planta dos teus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, seja contado para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tem feito por nós até aqui. Continua, Senhor, nos guardando, protegendo, ó Pai, e nos guiando, Senhor, nos direcionando, Pai. Ó Deus, debaixo dos teus propósitos aqui nesta terra. Nós te louvamos nesta noite e te agradecemos por tudo e por cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora, não vai embora. Obrigado, irmã Maria das Neves, irmão Fábio, irmã Kelly, Isa. Não apareceu o Alan hoje. O que aconteceu? O arrebatamento deixou esse homem para trás. Meu Deus, mas tudo bem, depois a gente vai conversar. Não pode perder essa aula, tem que recuperar o atrasado. Obrigado, irmã Camila Palodetto. Obrigado, irmã Viviane. Obrigado, irmã Jaqueline Zerbinato. É cada nome bonito que, olha aqui, eu tenho que enrolar minha língua para não falar bobagem. Obrigado, irmã Fernanda. Obrigado, irmã Juliana. E obrigado, irmã Ariela, irmã Cássia. Obrigado por todos vocês que estiveram participando dessa aula com alegria no coração. Nosso tema, nosso lema, seriedade.
Seriedade. Ai, que susto, pensei que alguém foi embora. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça Ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele Necessário cresça, que ele cresça. Eu que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Não perca o próximo capítulo de Escatologia Bíblica, quinta-feira, 28 de abril, aqui no canal da Escola Academia Bíblica Bereia. Se você perder essa novela, você vai ficar com dor de cabeça mesmo. Que Deus nos abençoe. Bom descanso, um lindo fim de semana. Que a bênção de Deus seja poderosamente derramada. Paz a todos. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém.